deles na atualidade? Tem um olho só, Sim. 2 cabeças. Isso é uma genética explícita. Tem gente que tem genética implícita. Deus, já pensou? E existem muitos demônios, né, pastor? E cada demônio, ele age numa parte da vida da pessoa? Demônios são espíritos desprovidos de corpos, ligados a esses quimerianos do passado, esses seres mitológicos. Quando esses seres morriam, não foi Deus que fez eles, concorda? Concordo. Então eles não tinham... Por exemplo, um ser humano que morre no Senhor, a destinação deles hoje é o paraíso. Deus criou uma dimensão chamada paraíso, que quando o ser humano morre, ele vai para essa dimensão. Ponto. E esses seres que não foi Deus que criou, para onde que eles vão? É purgatório, alguma coisa assim que eles falam? Biblicamente, a Bíblia fala que é região desértica. A gente chama também a mitologia popular chama também de Sete Além, chama de limbo, chama de um monte de coisa. Região desértica. É tipo um universo paralelo mesmo. Seria um universo paralelo do mal. Seria a zona fantasma do Superman. O Stranger Things. Que loucura. Verdade. Eu tenho que assistir essa série, não assisti ainda. As pessoas não entendem isso. Criou uma dimensão paralela. Só que, para entrar aqui nessa dimensão, é por portais. Concorda? Estão numa dimensão. Zona fantasma, vamos colocar assim. Um lugar de aprisionamento. Só que eles conseguem, a Bíblia diz isso, né? Eles conseguem de alguma forma enxergar essa dimensão. Tá na Bíblia. São seres espirituais. E quando eles percebem que determinada pessoa ela continua em determinada prática, eles conseguem acessar e voltar para aquela pessoa. Como isso? Tem 3 coisas primordiais que abrem portais. 3. Abre essa fenda. Traz aquele ser daquela dimensão para essa. Sexo ilícito. O que abre portal? Energização. Níveis de energização. O mundo ele é eletromagnético. São níveis de energização. Então, por exemplo, isso aqui é um podcast, mano, tem um monte de coisa sobre isso. Mas sexo tem energia? Tem. Pô, tem tanta energia que é capaz de fazer um ser humano. Todo ato sexual, o corpo, biologicamente, ele foi preparado para gerar uma criança. É ou não é? Sim. Alimentação tem energia? Porra, muito. Nossa, se você não come, você fica o quê? Fraco. Bravo, perde, fica até mal-humorado, mal-humorada. Quer dizer, tem muita energia. Tá, olha só, sexo, alimentação e o outro é sangue derramado. Sangue derramado é a maior energia do corpo, é a energia vital. O que as entidades mais requerem? O que tem mais poder no espiritual? Sangue derramado. Sexo, energia. Alimentação. Vamos colocar assim, ó. Energias por ordem. Alimentação, sexo e derramamento de sangue. São os 3 maiores níveis de energia. Quanto mais o ser humano aplica isso de maneira torpe, mais energização é liberada e essas entidades conseguem sair da dimensão que estão para entrar nessa. Região desértica, limbo, chama do que quiser, Sete Além, toda essa raça aí. E entra para cá. Quem tem visão aberta sabe do que eu tô falando. Ô, pastor, e eles vêm mesmo. E aquelas oferendas que eles fazem? Esses dias eu tava... Macumba é oferenda. Macumba é oferenda? Feitiço é caríssimo e é para as pessoas. Então macumba é oferenda para alguma entidade. Então quando se faz uma oferenda, eles chamam de macumba, né? Macumba é outro podcast, que tem um monte de coisa sobre macumba. Mas macumba é oferenda. Feitiços são para as pessoas e são caríssimos. Como assim são para as pessoas? Tipo Não, porque macumba tá ligada a uma oferenda para uma entidade. A pessoa faz um oferecimento para uma determinada entidade. Quando se quer fazer mal para alguém, é feitiço. Ah, entendi. E aí o preço, o valor é caríssimo. E muitas vezes vai envolver o quê? Pode perceber. Sexo, alimento. Roupa, né? Da pessoa às vezes, né? Sangue. Abre-se um portal, entidade vem. As entidades usam esses 3 elementos para
abrir portais ou para se manter nesse portal. Porque aqui a gente tá falando de terra, a gente fala de uma dimensão. A terra é uma dimensão. É a segunda dimensão. A primeira é o abismo, que é o inferno. A 10ª é a que se cavou, que é o trono. É onde que Deus fica. São dimensões. Então, tem várias questões. Então, demônios são que? Espíritos desprovidos de corpos, não tem corpos, já tiveram, porque são esses seres do passado que morreram, olha só, ficaram sem corpos e começaram a perturbar a humanidade. São chamados de demônios. Gigantes, os quimerianos, seres híbridos do passado, Tritão, Sereia, Centauro, Minotauro, morreram. Não foi Deus que criou esses seres. Seres que foram mudados geneticamente. Morriam, se tornaram o que a gente chama de demônios. Anjo caído é outra situação. Anjo caído, composição deles é diferente, fisiologia deles, a fisiologia angelical é diferente, totalmente diferente. Mas o que é os demônios? São transmitidos epigeneticamente, passado de geração para geração, até nível epigenético isso acontece. Eles agem através do gene do ser humano. Olha só, eu fiz uma live, um podcast com uma ex-bruxa. Eita, com o cara frente a frente? Não, mas mas ela é ex, né? convertida, né? Mas ela é ex, né? Mas ela falou uma coisa que eu achei interessante. Ela falou assim, eu nasci dentro da feitiçaria. Então, quando eu vir, não precisei fazer feitiçaria, porque geneticamente a minha linhagem já era de feitiçaria. Entende? Já era de bruxa. No gene do ser humano já tem uma informação ligado ao legado da feitiçaria. Então os demônios sabem disso e eles utilizam isso. Pode ver, tem gente que... É igual o Dom. O Dom tá ligado à genética das pessoas também. O Dom, ele é muito... Você pega a tribo... Qual que é a tribo monárquica na Bíblia? A tribo de Erudá, de Judá. Ah, mas eu sou da tribo de Levi. Não pode ser monarca. Ah, eu sou da tribo de Rubens. Não pode ser monarca. Geneticamente falando, os portadores da monarquia teriam que ser da tribo de Judá. Sacerdote, não podia ser da tribo de Judá. Não podia ser da tribo de Yosef, de José, de Manassés, de Efraim. Tinha que ser da tribo de Levi. Isso é genética. Questão genética. E dá pra quebrar essas maldições que tem na vida, pastor? Com certeza. Isso é quebrável, anulável e cancelável. Tudo isso. Existem chaves espirituais para isso. E a gente pratica todo mês uma delas, que é Santa Ceia. A Santa Ceia é uma coisa que quebra a genética do mal. Por isso que Deus estabeleceu. E muitos não entendem isso. Uma delas, tem várias. Óleo de unção é outra. Olha só. A ceia, ela tem um elemento chamado fruto da vida, sim ou não? Sim. O óleo da unção, ele tem uma propriedade, que é o azeite. A oliveira. Você nunca vai ver feitiçaria com esses dois elementos, porque são propriedades sagradas. Você nunca vai ver, eu garanto isso. A genética daquele elemento é sagrada. Eles nunca vão conseguir tocar. Eles nunca vão utilizar. Nunca vão utilizar. Então são várias situações. Então os demônios, eles vivem como se fossem formigas. Eles interpretam o pensamento das pessoas. Os demônios, na realidade, eles são... eles muitas vezes são ligados a um território específico. Lembra do demônio de Gadara? Do Gadareno. Lembro. O que a entidade pede para Yeshua, para Jesus? Ela fala assim, ó, porcos, né? Deixa eu ir para os porcos. Não nos tire dessa região territorial. Por quê? A maioria não sabe. Mas é porque naquele território existia a legião romana. E qual que era a insígnia? O símbolo no escudo? Um javali, um porco. Então, aquela entidade estava ligada a um território. Ela não poderia sair dali. Não poderia. Existem demônios que são territoriais. Eles tocam no território. Agem como eu disse aqui para vocês. Aqui nesse bairro, nessa rua, existe um principado chamado Asmodeus, que é o principado da sexualidade. Que age na sexualidade das pessoas. Por isso que é tanta prostituição, venda do corpo, coisa do tipo. Então, demônios, eles agem, né?
eles agem de geração em geração. São demônios geracionais, demônios territoriais. Existem demônios de enfermidade, espíritos de Meu enfermidade. Deus, pensou? Tem a mulher encurvada, 18 anos, que tinha um espírito de enfermidade. Eu já orei por muita gente que tinha espírito de enfermidade. Orei, expulsei, a pessoa voltou ao normal. Mulher travada. O demônio se manifestou, sai daqui, expulsei. A mulher voltou ao normal. Na hora. Porque o que fazia ela estar daquele jeito era aquele demônio. Quando eu repreendi, o demônio foi embora. Então, o seu espírito. Demônios têm muita caracterização. Eu tenho um livro, eu tenho vários livros. Um deles é Autoridade sobre os Demônios. Inclusive, quem quiser aprender mais sobre esse assunto. Eu vou comprar, depois você me manda o link. Tem pessoas, tem a minha loja. Ela já fala a loja, pessoal. A loja é www.lojazait.com.br. Um livro chamado Autoridade sobre os Demônios. Tem pessoas que têm genética dos demônios. E isso é verdade. Genética dos demônios? Genética. Lembra que eu falei? Se eles são esses seres híbridos do passado que morreram, eu não falei pra você que tem pessoas que tem genética deles na atualidade? Tem um olho só, Sim. 2 cabeças. Isso é uma genética explícita. Tem gente que tem genética implícita. Meu Deus, já pensou? Literalmente. Geralmente essas pessoas, elas ouvem vozes, veem eles, tem ato sexual com eles. Tem muita gente que tem ato sexual com demônios. Isso é real. Eu pego isso o tempo todo nas clínicas de cura e libertação. Entende? Então, tem várias situações. São seres desprovidos de corpos, por isso que eles querem fazer os corpos humanos de hospedeiros. Eles querem utilizar os corpos das pessoas como hospedeiros, porque eles já tiveram corpos. Então, eles querem utilizar isso. Eles falam que é o cavalo deles, É, né? o cavalo deles. Na realidade, o que eles querem? Eles querem drenar essa energia humana. E aí, fião, sexo é uma das coisas que eles mais usam. Tem gente, desculpa a expressão, tem gente transando com tal pessoa, mas tá transando com um demônio e não sabe. Ô, louco. Porque os demônios muitas vezes estão incorporados em determinada pessoa e a pessoa não tá transando com o marido, com a esposa, tá transando com o demônio. E tá incorporado. Isso é muito. Acontece muito. A pessoa já se deitou com 10, com 20, com 30, com 50. Quem me garante que ela não se deitou com uma entidade ali incorporada naquela pessoa? A gente pega isso o tempo todo nas clínicas. E aí, filho, tem que fazer um trabalho de libertação, porque a pessoa é totalmente contaminada por essa entidade na área sexual. Nossa. E toca em várias áreas. Precisa de libertação. Então tem vários. Demônio, na realidade, são entidades que agem em lugares, agem em pessoas, em objetos. Existem objetos. É assim, ó. Esse copo é teu. De quem que é esse copo? Meu, né? É teu. Sim. Então, a partir do momento que a entidade ela recebeu aquilo para si, aquilo é dela. Se tá dentro da sua casa, vai trazer maldição. Então aquele pessoal que fica acumulando um monte de coisa, provavelmente tem alguma coisa lá na casa dela. Do que? Acumuladores? Esses acumuladores assim, né? Acumulador tem uma entidade chamada Pombagira Maria Mulambo. É. Por isso que é falado mulambento, mulambenta. Fica pegando tudo o lixo da rua aí e levando pra casa. Isso é Maria Mulambo. Isso é o espírito de Maria Mulambo. É uma entidade, é um demônio. Que age, na realidade, através de sujeira, acumulação. Tem gente que é acumulador ao extremo. Pra que a pessoa tem ventilador sem hélice? Verdade. Não, responde. Pra que a pessoa tem óculos sem perninha? Aí tô guardando, vai saber. Quem vai saber? Um dia vai usar pra mim. Um dia vai servir pra mim. A pessoa tem um quarto de pilhagem de jornal. Pra que uma porcaria dessa? Guardando essas coisas. Só lixo. Só lixo, acumulação. É muito comum quando a gente faz libertação da casa, como eu já fiz, a gente pinta, conserta, arruma tudo. Por quê? É uma entidade que tá ali. Ela se alimenta disso. Daquele ambiente porco. Com certeza. Entende? Então, são demônios agindo ali na casa daquela pessoa. Então, até esses pessoal... Esses dias eu vi uma mulher que ela fala que ela é sensitiva aí. E ela fala que a casa... Ela fala muito disso daí da casa, né? Aí eu fiquei pensando, falei, meu... Faz até sentido agora escutando você falar, pastor.
Sim, eles vão falar, eles entendem de mundo espiritual, eles sabem do que. Eles falaram que formiga, quando começa a aparecer muita formiga, aí. Quando começa a aparecer muito formiga, não, vamos pro lado humano. Pode Sim. ser alguma coisa que tá ali, caiu. Pirulitinho e tal, alguma coisa. Pirulito, um doce, ponto. Pode ser que também seja a obra de feitiçaria que foi enviada. Acontece muito. Caramba, você No sabe? espiritual Às vezes foi feita uma obra de feitiçaria, aí começa a vir muita formiga, verme, bicho, Mofo. varejeira. Mofo é demônio puro, né? Mofo é Maria Mulambo. Claro, que às vezes a pessoa pinta, tem coisa. Aí tem que fazer um trabalho ali de restauração, tal, essa questão de pedreiro, esse pessoal. Mas espiritualmente falando, tem que arrancar mofo em casa, sujeira, Maria Mulambo. E é muito comum. Feitiçaria. Então pode ser feitiçaria também ali envolvida, feitiçaria nos bastidores do mundo espiritual ali, foi enviado algo, tal. Isso acontece. Espírito, o que a formiga nesse contexto é o quê? Um espírito devorador. Porque ela é destruidora. Ela vai destruir um local, a formiga faz isso Sim. também. A gente olha pra formiga, né? Acho que é bonitinha e tal, mas tem formiga que é destruidora. A formiga, ela fura até concreto, né? Pra você ver. Entende? Ela entra. E você sabia que os demônios, eles são muito caracterizados como as formigas? Sério, Muito. Ao jeito deles. Eles trabalham em equipe. Eles chamam reforço. A formiga não tá conseguindo pegar algo, chama reforço. Os demônios também. Tá tentando agir, não tá conseguindo, chama mais um reforço. Vem um outro demônio pra ajudar. É assim no mundo espiritual. Então as pessoas não entendem isso. Isso é muito real. Gostou do vídeo? Acredito que sim. Em Hebreus 11:1, diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, então tenham fé, não desistam. E por fim, curte e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas com as bênçãos do nosso Deus. Gratidão.